Avançamos então para a lição da segunda-feira, onde nós vamos ter mais um episódio, o último, em que Marcos utiliza o recurso do sanduíche. Lembra-se do sanduíche? Ele começa contando uma história, não termina a história, inicia e termina uma segunda história, depois volta ao final daquela primeira história. E isso vai acontecer exatamente com o episódio da figueira amaldiçoada, a purificação do templo e depois o que acontece, como os discípulos se surpreendem ao que acontece com a figueira quando passam pelo mesmo local no dia seguinte. Então nós vamos seguir a ordem bíblica. Jesus, então, naquele domingo à noite, ele voltou para Betânia, de Jerusalém para Betânia, dorme em casa de Marta, Maria e Lázaro. No dia seguinte, a segunda-feira da semana da crucifixão, eles estão novamente indo em direção a Jerusalém. E aqui o texto diz que Jesus teve fome. Possivelmente ele não tenha tomado o seu de jejum, ou o seu pequeno almoço, como se diz em outras partes, e ele teve fome. Ele viu uma plantação ali, figueiras, e viu uma das figueiras que tinha folhas, quando não era tempo para figos, mas quando uma figueira estava com folhas, indicava que ela já possuía frutos. E Jesus vai até essa figueira para apanhar um fruto, e ao chegar lá, o que ele se depara? Nenhum fruto. Então, ele pronuncia aqui no verso 14, uma maldição. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então, essa é a primeira parte do sanduíche. Vamos seguir o roteiro bíblico, vamos interromper aqui e vamos ver o que aconteceu em sequência. Então eles seguem em direção a Jerusalém, voltam para o templo, e aqui no templo Jesus, ele mais uma vez, ele faz a purificação do templo. Eu digo mais uma vez porque somente João registra a primeira purificação do templo, que está no Evangelho de João, capítulo 2. É o único evangelho que registra. Agora sim, a segunda purificação do templo é tanto registrada por Mateus como Lucas. E Jesus então entra e ele vê aquela situação toda. E o autor, ele faz um comentário que o próprio sumo sacerdote Caifás havia instituído no pátio dos gentios esse comércio de animais. Podia até parecer uma coisa boa para que os judeus vindos de tantas partes distantes não tivessem que trazer o seu próprio sacrifício. Mas o que eles faziam? Eles extorquiam o povo, eles cobravam preços exorbitantes, e havia também um imposto do templo, com moeda própria do templo, e eles extorquiam o povo com um câmbio, com uma troca, um valor de troca exorbitante, e tudo isso deixou Jesus profundamente indignado. E ele então, ao levantar-se e expulsar aqueles cambistas e derrubar mesas, cadeiras, espalhar os animais, ele também faz aqui uma referência a dois textos bíblicos. Primeiramente, a Isaías 56, verso 7, e depois a Jeremias 7:11, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías, e vocês a tornaram em covil de salteadores. Olha como Jesus ele foi incisivo nessa sua repreensão. E eles saíram amedrontados. Então, mais uma vez, o autor também comenta que tanto no início do ministério de Jesus, quanto no final, Jesus demarcou a sua autoridade messiânica e a sua autoridade sobre o templo. E ninguém pôde lhe impedir, ninguém pôde lhe resistir. E interessante que logo depois disto, só Mateus também aqui faz um registro que após esta purificação, quando os cambistas fugiram, sacerdotes fugiram, escribas fugiram, saduceus fugiram, os fariseus se afastaram o máximo que podiam, quem veio? Os coxos, os aleijados e as crianças. Mateus faz esse registro. E eles vieram para ser curados. Jesus os curou nesta oportunidade. E já agora, nesta cena, as crianças louvando a Jesus e engrandecendo o nome de Jesus, então chegam de novo os sacerdotes e repreendem a Jesus por conta do que as crianças estavam
estavam dizendo, estavam cantando. E Jesus diz, olha, vocês nunca ouviram que o perfeito louvor vem da boca das crianças? E agora então, depois desta purificação do templo, eles voltam para Betânia. No dia seguinte, que é a terça-feira, novamente eles estão passando por ali e eles observam que a figueira que Jesus havia amaldiçoado havia secado completamente. E Pedro, Senhor, olha aqui a figueira que amaldiçoaste. Então, irmãos, me lembro a primeira vez que eu preguei sobre isso, falei para minha esposa, ela não gostou, ela ficou decepcionada com a explicação que eu dei, mas é isso mesmo. O recurso que Jesus usou aqui é o recurso da parábola viva. Jesus utilizou-se desse recurso para mostrar aos discípulos, e ele sabia porque os relatos dos profetas muitas vezes haviam mencionado, comparado o povo de Israel a certas árvores frutíferas, especialmente a videira, mas a figueira também, a oliveira, a romanceira, eram árvores que pertenciam ao cotidiano. Quando Jesus pronuncia aquela maldição, que é um ato estranho na boca de Jesus, Jesus chama a atenção dos discípulos para o perigo de uma vida de ostentação espiritual não acompanhada de frutos, ou seja, uma profissão de fé, uma religião de aparências, uma religião de palavras, sem o correspondente em vida, em ações, em atitudes. Jesus está mostrando para eles isso. E essa é a lição principal. Essa é a principal lição. Jesus queria mostrar para os discípulos o perigo de uma vida de ostentação, especialmente em relação ao templo, uma religião de aparências, práticas suntuosas, foco nas exterioridades e formalidades e o coração sem santificação, sem arrependimento, sem purificação. Jesus mostrou para os discípulos qual era o resultado de uma vida assim. E eles estavam justamente indo para Jerusalém nesses embates finais, onde os sacerdotes, fariseus, saduceus, os escribas, estariam exaltando esta religiosidade superficial, desvirtuada daquilo que o Senhor havia apresentado. Então, esta lição forte, ela também deve nos impressionar, queridos irmãos. Nós não podemos optar por uma vida de aparência religiosa, de ostentação religiosa, mas nós devemos optar e aceitar e viver e buscar intensamente uma vida que demonstre que o nosso coração esteja santificado, perdoado, purificado, cada dia entregue a Jesus. Então os frutos que nós produzimos serão para a glória de Deus, não serão para demonstração, não serão para exaltação pessoal. E uma coisa final, antes de fecharmos a lição, agora ainda sobre a purificação do templo. Isso também é uma forte indicação de que Jesus precisa purificar a minha vida e a sua vida. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos impuros, somos falhos. Nossa justiça não excede em nada aos panos, aos trapos mais imundos que se possa imaginar. Deus quer purificar a minha vida, quer purificar a sua vida. Ele quer nos perdoar, quer perdoar a mim e a você. E para isso o Espírito Santo trabalha no nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, para que haja perdão, para que haja confissão, para que haja arrependimento. Que Deus nos abençoe. Para isso aqui fechamos a lição da segunda-feira.